Essas coisas são assim. E vem a presidente Dilma dizer que no meu tempo se botava a sujeira debaixo do tapete. Isso que eles fizeram foi botar debaixo do tapete a sujeira. E nós não pusemos sujeira nenhuma debaixo do tapete. Por que eles, durante 12 anos, se tinha sujeira no tapete, não tiraram o tapete para mostrar a sujeira? Aliás, eu desafio. Mostre aí onde é que houve realmente algo que foi errado feito no meu governo e que tenha sido escondido. Uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. Então essa história é muito fascinante. Foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. Mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso, chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso é um fato. Vários jornalistas sabiam. E assim foi durante muito tempo, 4 meses. E tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis. Os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Né? Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, que tinha prova absoluta, e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse: nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o que? O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O Procurador-Geral da República à época chamava-se Geraldo Brindeiro, havia sido conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas. Então o jornal, a Folha de São Paulo, publicou dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim. Said, if I may put it to you, you've said that President Lula, has been too lenient on corruption inside his own party, and of course we see 40 officials of his party are now facing trial on charges of buying votes, going back a couple of years. Do you think Lula is personally responsible for that? I would say personally responsible because he's too strong. I would say Lula could be more affirmative in saying this is wrong. So you think the president should give a clear lead on the issue of corruption? Well, I think so. Well, in that case, did you give a clear lead? You had 2 terms in office. What kind of lead did you give your country? Well, you don't have any one case of a person in my government, indicted or something like that, being safeguarded by me. Well, that brings me to the essence of my case, if I may say so, because as I understand it, you appointed a federal prosecutor general, Geraldo Brindeiro, yes, who sat in office for years and received, according to the Brazilian press, over 600 inquiries, I think they're called, into criminal behavior by public officials.
Now, the vast majority of those inquiries were simply filed away. I think he even developed a nickname in Brazil as the sort of the filing clerk. Yeah. Now, is that because you're telling me there was no wrongdoing at all No. in power when you were president, or is it simply because he sat on those allegations?